Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física. Neste vídeo ao tema medições científicas. Então, como a gente viu na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o Aristarco de Samos, né, e sobre o trabalho dele, que foi determinar as distâncias do Sol até a Terra, da Terra até a Lua e também os tamanhos do Sol e da Lua em relação ao tamanho da Terra. Então vamos lá. O Aristarco também conseguiu determinar a distância até a Lua. E nós podemos fazer isso atualmente de uma forma bem simples, que é a seguinte: imagine que você tem então a Lua e você coloca na frente da Lua uma moeda, por exemplo. Então você vai colocar uma moeda, né, na frente da Lua até cobrir a Lua totalmente, e para isso você vai ter que ajustar a direção ou a distância, né, que a moeda está do seu olho, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Então vai chegar um momento em que você vai conseguir ajustar a distância da moeda até o seu olho, de forma que ela vai cobrir totalmente a Lua. Quando isso acontece, aqui a gente tem o diâmetro da moeda e aqui a gente tem o diâmetro da Lua. A moeda está a uma certa distância de você ou do seu olho, né? Então isso aqui é a distância da moeda até o seu olho. E aqui a gente tem a distância da Terra até a Lua, né? A distância de onde você está até a Lua. O que o Aristarco conseguiu determinar é que se você pegar o diâmetro da moeda e dividir pela distância da moeda, como aqui a gente tem dois triângulos, ó, imagine que isso aqui é um triângulo, imagine que isso aqui é outro triângulo. Então são dois triângulos semelhantes. Como são triângulos semelhantes, então a gente pode utilizar essa relação aqui. O diâmetro da moeda dividido pela distância da moeda, isso é igual ao diâmetro da Lua dividido pela distância da Lua. E o Aristarco determinou que para que a moeda cobrisse totalmente a Lua, né, isso tinha que acontecer quando a distância entre a moeda e o diâmetro da moeda, ou o contrário, né, o diâmetro da moeda e a distância até a moeda, tivesse essa razão aqui de 1 para 110. Ou seja, se a moeda tinha 1 centímetro de diâmetro, então a distância que ela tinha que ser colocada para cobrir totalmente a Lua era uma distância de 110 centímetros. Se a moeda tinha 1 centímetro de diâmetro, a distância dela até o olho tinha que ser 110 centímetros. Portanto, a distância da Lua é igual a 110 vezes o diâmetro da Lua. E o diâmetro da Lua, nós já vimos no vídeo anterior, que ele é 3,5 vezes que o diâmetro da Terra. Então aqui você consegue determinar a distância da Lua até a Terra em termos do tamanho da Terra. Outra coisa que o Aristarco fez foi determinar também a distância da Terra até o Sol. Então, como é que o Aristarco fez essa medida? Ele observou que, assim como a Lua, que fica na frente da moeda, né, você consegue bloquear a moeda, aliás, você consegue com a moeda bloquear a Lua, durante um eclipse solar, o que acontece é que a Lua bloqueia o Sol. Então, a Lua fica na frente do Sol e bloqueia o Sol totalmente. Isso significa, né, que, vistos da Terra, a Lua e o Sol eles têm o mesmo tamanho aparente, ou seja, a gente vê o Sol no céu e vê a Lua no céu com o mesmo tamanho, uma vez que a Lua consegue bloquear totalmente o Sol. Então vale aquela mesma relação que a gente utilizou no caso anterior da moeda. A distância do Sol também é 110 vezes o diâmetro do Sol. A distância do Sol até a Terra vai ser 110 vezes o tamanho, né, o diâmetro do Sol. E a distância até o Sol pode ser determinada da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui a gente tem o Sol, a Lua e a Terra nessa configuração. Então veja que o Sol ilumina metade da Terra e também ilumina metade da Lua. Vamos considerar que a gente está aqui numa situação, em um certo dia, em que quem está na Terra vê a Lua exatamente metade da Lua iluminada, exatamente, tá? Metade da Lua tem que estar iluminada aqui. Quando isso acontece, a gente traçar aqui um triângulo retângulo, um triângulo entre as distâncias da Lua até o Sol, a distância do Sol até a Terra e a distância da Terra até a Lua, isso forma um triângulo retângulo. Nessa situação, quando a gente observa a Lua e ela está exatamente metade escura,
metade iluminada, o Aristarco determinou que esse ângulo aqui, o ângulo entre o Sol e a Lua, visto da Terra, deveria ser de 87 graus. Consequentemente, para que a soma dos ângulos internos dê 180 graus, o ângulo aqui teria que ser de 3 graus. Então aqui a gente tem a distância da Terra até a Lua. Note que isso é um triângulo retângulo, então essa distância da Terra à Lua é o cateto adjacente do ângulo 87 graus. E a distância da Terra até o Sol é a hipotenusa desse triângulo. Portanto, se a gente escrever aqui o cosseno do ângulo, cosseno de um ângulo é o seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No caso de 87 graus, o cosseno de 87 é o cateto adjacente, que é a distância da Terra à Lua, dividido pela hipotenusa, que é a distância da Terra até o Sol. Portanto, ó, o cosseno do ângulo θ é a distância da Terra à Lua, dividido pela distância da Terra ao Sol, se a gente estiver analisando esse ângulo aqui, tá? Que é o caso. Portanto, o cosseno de 87 graus é a distância da Terra à Lua, dividido pela distância da Terra ao Sol. E se você fizer aí na sua calculadora o cosseno de 87 graus, esse valor vai ser aproximadamente 0,05. Portanto, 0,05 é a divisão, né, da distância da Terra à Lua pela distância da Terra ao Sol. O que significa que a distância da Terra ao Sol é a distância da Terra à Lua. Você pega aqui, né, isola essa distância da Terra ao Sol, ou seja, passa ele para cá, ele vem multiplicando, e o 0,05 está multiplicando, vem dividindo. Troca eles de posição aqui. Então a distância da Terra ao Sol vai ser aproximadamente a distância da Terra à Lua dividido por 0,05. Daqui, o Aristarco concluiu que a distância da Terra ao Sol, se você dividir 1 por 0,05, o resultado é 20. Portanto, para o Aristarco, a distância da Terra ao Sol era 20 vezes maior que a distância da Terra à Lua, né? Ou seja, o Sol estaria distante da Terra 20 vezes mais do que a Lua está distante da Terra. Esse resultado aqui do Aristarco, ele está errado. Por que ele está errado? O método em si do Aristarco está correto. Porém, os dados que ele tinha na época não eram dados muito bons. Então esse ângulo que ele achava que era 87 graus, na verdade não era 87, e sim 89,85 graus. Consequentemente, esse outro ângulo aqui é 0,15 graus. Então, sabendo disso, a gente pode calcular atualmente e chegar no resultado que é muito próximo do resultado atual, que diz que a distância da Terra ao Sol, na verdade, ela é aproximadamente 400 vezes a distância da Terra à Lua, e não 20 vezes como o Aristarco acreditava, né? Hoje a gente já sabe, com outras formas de medir essa distância, que a distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros, tá? Uma distância aqui muito, muito grande, muito maior do que a gente consegue imaginar. Falta ainda determinar o tamanho do Sol. Como é que a gente pode fazer para determinar o tamanho desse Sol? Nós podemos fazer o seguinte experimento na nossa casa. Imagine que aqui a gente tem o Sol, né? Conforme a gente observa ele. Você pega uma folha de papel com um furo aqui no meio e você pega uma tela de projeção, pode ser inclusive a parede da sua casa. E você vai fazer a luz do Sol passar entre esses furos de forma a projetar uma imagem aqui na tela de projeção, tá? Você vai ter que ir mudando essa posição do furo até que a imagem fique o mais nítida possível. Quando isso acontecer, quando a projeção do Sol estiver aqui de forma mais nítida possível, então a gente vai ter que a distância da Terra ao Sol, que eu estou chamando de D maiúsculo, isso aqui vai ser a distância da folha até a tela, que eu estou chamando de Dzinho, e aqui eu tenho o diâmetro do Sol, e aqui eu tenho o diâmetro da projeção do Sol, que eu estou chamando de Hzinho. O diâmetro do Sol eu chamo de H maiúsculo. O diâmetro da projeção, né, projeção aqui que vai ser feita na parede ou na tela de projeção, vai ser H minúsculo. Então, se você fizer esses cálculos, fizer esse experimento, você vai perceber que novamente aparece aqui a razão de 1 para 110. Ou seja, essa imagem aqui só vai ficar nítida quando o tamanho dela, a altura dela,
dividido pela distância dela até a folha, ou seja, H dividido por D, o diâmetro da projeção, dividido pela distância da projeção até a folha, quando isso for uma razão de 1 para 110. Da mesma forma que a gente tinha visto nos casos anteriores. Logo, o tamanho, o diâmetro aqui do Sol, ele também vai ser a relação entre o diâmetro do Sol, né, e a distância da Terra ao Sol também vai obedecer essa mesma razão aqui. Ou seja, o tamanho do diâmetro do Sol vai ser a distância da Terra ao Sol dividido por 110. Né? Aqui eu tenho o diâmetro do Sol, aqui eu tenho a distância da Terra ao Sol. Se eu passo isso para cá, vem multiplicando, vai ficar multiplicando por 1, então vai dar D. Então H vai ser igual a D dividido por 110. Então isso é uma forma de você determinar o tamanho, né, do Sol. E você pode inclusive observar o efeito dessa projeção quando a luz do Sol, durante um eclipse, então aqui a gente tem um eclipse solar, a Lua está cobrindo parcialmente aqui o Sol, né? Então não é um eclipse total, um eclipse parcial. Quando essa luz passa pelo espaço entre folhas de uma árvore, por exemplo, né, pelos buracos entre folhas de uma árvore, a gente observa esse efeito aqui que está sendo mostrado nessa fotografia. Ó. Então essa aqui é a projeção desse eclipse solar. Quanto mais distantes estiverem as folhas, maior vai ser o tamanho da projeção. Quanto mais próximos aqui da tela de projeção, que nesse caso é a parede dessa casa, quanto mais próximo estiver, menor vai ser o tamanho dessa projeção. Então, o que a gente observa aqui, né? Que os gregos antigos eles tinham formas indiretas de determinar o tamanho e as distâncias dos astros. Então, não tinha como você, aliás, nem tem hoje, né, como a gente ir até a Lua para medir o seu tamanho, ou ir até a Lua para medir a distância da Lua até a Terra, ou a distância do Sol até a Terra, ou a distância do Sol até a Lua. Mas nós podemos fazer isso de forma indireta, utilizando a matemática e um pouquinho de esperteza. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.